Boa noite, você que nos assiste, bem-vindo à live da Missão Zero. E a missão, como vai? Hoje a gente tem como convidado o Matheus e a Mariana, e você é muito bem-vindo, você que nos assiste aí pelo Face, pelo YouTube. Você pode ir colocando o seu nome, do lugar que você fala, e a gente vai estar interagindo durante esse tempo, perguntando para o Matheus e para a Mariana. Então você pode escrever a sua pergunta também nos comentários do YouTube, do Facebook, para a gente poder estar conversando com eles. Hoje a gente tem bastante gente de vários lugares: Marília, São Paulo, Pelotas, Curitiba, Araripina, Pernambuco, Londrina, Paraná, Araripina, Juíbe, Iguaçu, Estados Unidos. Uou, nós estamos indo longe. Juazeiro do Norte. Nós temos bastante gente de vários lugares. Que legal que você pode estar essa noite conosco. E eu quero convidar os nossos convidados especiais, o Matheus e a Mariana, para estar aqui com a gente. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Para vocês, talvez uma boa madrugada, já começando agora, né? Obrigado, meia-noite e 3, já estão um dia à frente da gente. Vocês já estão começando uma live um pouco depois, já estão no futuro, né? Que legal que vocês podem estar aqui com a gente. Matheus, Mariana, sejam muito bem-vindos. Vocês viram aí que a gente tem gente de todos os lugares, de Passo Fundo, onde vocês passaram, de Pelotas, onde nasceram, de Biguaçu, pertinho da onde nasceu também a Mariana. Tem dos Estados Unidos, isso é muito legal, de Porto Alegre, Juazeiro do Norte, temos de todo o Brasil aí presente com a gente. Para a gente começar, Matheus, Mariana, para a gente talvez ter um papo, para as pessoas entenderem qual o tamanho ou a abrangência do projeto de vocês aí em Lyon, na França, o que tem sido realizado aí em Lyon, na França, através do projeto de vocês? Ok. Bom, boa noite a todos. Muita alegria que nós estamos aqui já no dia 9, né, de julho, aqui na França. Mas, então, o que a gente tem feito aqui em Lyon, né? Nós viemos aqui para começar um projeto de plantação no meio de estudantes e jovens profissionais. Agora, em setembro, vai fazer 3 anos que nós chegamos aqui. Então, nós estamos no 3º ano do projeto. Nós temos bastante trabalho voltado para dentro da Igreja Protestante Unida da França, que é a união da Igreja Luterana com a Reformada, que aconteceu em 2012. Então, tem 8 comunidades que integram aqui a região de Lyon, e nós trabalhamos em parceria com essas 8 igrejas. E o trabalho que a gente desenvolve, ele é um trabalho comum para essa faixa etária de idade, de 18 a 40 anos, para todas essas comunidades. Ou seja, nós somos a comunidade que oferece atividades e encontros para essa faixa etária. Com isso, também nós desenvolvemos um trabalho fora. Então, a gente tem um trabalho dentro da igreja, que é um grupo que a gente desenvolve nas segundas-feiras. A gente tem o nosso encontro semanal, onde a gente tem encontros espirituais, onde a gente promove discussão, come junto, e também tem encontros conviviais, e com esse grupo a gente também faz culto nas comunidades. Esse é um grupo que alcança pessoas tanto da igreja quanto fora da igreja. É um grupo bem, como é que posso dizer? É um trabalho bem evangelístico, porque chega bastante gente que nunca teve contato com a fé cristã, por exemplo, e começa a participar das atividades que a gente promove na segunda. Tem um outro grupo que a gente também faz durante a semana, que já é um trabalho em parceria com outras comunidades cristãs, com a Igreja Católica e com outras comunidades, anglicana, ortodoxa, que é a Maison d'Unité, que seria a Casa da Unidade, que a gente começou nesse ano, agora que está acabando para nós, né? E que deu muito certo, que é um trabalho voltado a trabalhar justamente o que a gente pode, como igreja, mesmo de confissões de fé diferentes, fazer evangelização e trabalhar na missão juntos para o reino de Deus. Então, a gente acolhe jovens, também jovens profissionais, mas o público é estudantes, e a gente tem durante o ano encontros também semanais, onde a gente conhece um pouco da realidade e até o que creem essas igrejas diferentes da nossa, como pentecostais,
anglicanos, ortodoxos, católicos e protestantes também, e as várias linhas protestantes, e a gente também faz o curso Alfa, intercalando encontros durante a semana. Então, os nossos objetivos como projeto é fazer com que esses jovens, com que essas pessoas que participem das nossas atividades, elas estejam em ligação com Deus, né, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, com a igreja, né, então, durante o final de semana, a gente incentiva essas pessoas a se... estar em contato com as suas estar comunidades. Em contato e se envolverem com uma comunidade local. Da mesma forma, a gente quer promover o contato dessas pessoas, né, e fazer a ligação com a cidade, então a gente tenta se envolver em projetos locais de envolvimento para a transformação da cidade e jovens com outros jovens, né, porque uma realidade na Europa é que às vezes os estudantes, eles estudam muito e eles acabam se isolando muitas vezes, e assim eles têm um contato com pessoas que confessam a mesma fé ou estão no mesmo caminho, ou busca de fé que eles, ao menos uma vez por semana, e isso cria amizades que podem durar para a vida inteira. Basicamente é isso, eu acredito que eu respondi a questão. Ok, com certeza respondeu. É interessante ver o trabalho, né, e o andamento do trabalho, né, para quem acompanhou desde o início, quando vocês chegaram, era 6 jovens, né, e hoje a gente tem 40 só na segunda-feira, então os números têm mostrado que o trabalho tem caminhado, e louvado seja Deus por isso, né, pela vida de vocês, por estarem aí. Gente, eu me lembro quando eu estive avaliando o projeto aí junto com a NMS, que a gente foi naquela casa de estudante lá do Lar Católico, né, e um padre veio falar comigo, Arnold, acho que é o nome dele, se não estou enganado, Arnaud, e ele veio falar comigo e ele falou sobre a grande necessidade de novas igrejas, que a igreja e o evangelho precisa se revitalizar na Europa, precisa caminhar lá na Europa, e era interessante ver um olhar até de preocupação, mas também externando, gente, a gente precisa mais. Eu me lembro de uma frase que ele usou: a gente quer que vocês possam enviar mais Mateus e Marianas para nós, a gente só tem esse casal, mas quem sabe surjam outros, esse é o nosso objetivo, né? Mas, Mateus, assim, qual é a importância hoje de um trabalho missionário na Europa? A gente ouve no Brasil muito essa questão do secularismo, mas eu creio que tem outras raízes para começar um trabalho na Europa, né? Acho que dá para começar falando um pouco da questão do secularismo, porque é uma coisa que, enquanto a gente não vive aqui, a gente não consegue compreender muito, né? Que é a maneira como a igreja teve uma influência muito grande no passado, nos países europeus, né, lado católico, lado protestante também, e essas pessoas que cresceram com isso, até, digamos, de uma maneira mais forte, final do século XIX, início do século XX, e durante esse tempo a igreja se tornou independente, né, os países que ainda eram monarquias ligadas à religião, como é o caso aqui da França, por exemplo, né? Então, na verdade, isso é uma questão muito recente. A França se tornou um país laico, em 1905 só. Então, muita dessa questão do que a gente fala do secularismo hoje, na verdade, é uma certa resposta a esse tempo de dominação da igreja, né? Que foi bem negativo e opressor. Claro, tem todo o aspecto positivo que a fé cristã trouxe para o mundo ocidental, né, de uma grande maneira, assim, declaração de direitos humanos e tudo mais, que é baseado no evangelho e tal, né, mas é lógico que também a gente sabe da história negativa com a qual a igreja esteve envolvida de uma maneira geral, assim, né, então, muito dessa história que se desenvolveu no século XX é contra o avanço da igreja, a maneira de pensar e ser igreja. E dito isso, acho que é importante a gente estar ligado que, na verdade, o que a gente encontra aqui hoje, claro que o número de ateus na França é muito grande, mas a gente encontra muitas pessoas abertas à espiritualidade. E aí isso eu faço essa ligação falando sobre o secularismo, porque quando as pessoas buscam espiritualidade, talvez elas justamente não estão atrás daquela religião da qual elas ouviram falar no passado. Então, o que a gente vê hoje é que existe, sim,
uma grande abertura, existem sim portas que se abrem, e talvez os frutos que a gente tem conseguido colher do nosso trabalho nesse curto tempo que a gente está aqui, é de conseguir fazer essa leitura, não nos apoiando em algo que seja extremamente religioso, né, porque a gente sabe que não é a religião em si, não é o nome de uma igreja que as pessoas estão atrás hoje. Elas querem o contato, sim, com o transcendente e vendo a realidade daqui, a fé cristã, sim, tem muitas respostas para dar para essa sociedade secularizada, né? Para as buscas que as pessoas têm, né? Então... E até a gente vê, comparando com a realidade do Brasil, por exemplo, né? Aqui o número de igrejas, ele é bem menor, assim, de número de denominações, digamos assim, né? Porque existem muitas comunidades católicas, assim, como tem um grande passado católico, tem muita igreja católica aqui ainda, mas é muito interessante que esses contatos com pessoas de outras denominações com as quais a gente trabalha também nos ajudam nessa reflexão. E é muito interessante que hoje essas pessoas que realmente estão preocupadas com a missão da igreja, de dar um testemunho cristão que seja relevante para essa sociedade nesse tempo que a gente vive, permite que a gente consiga adaptar a mensagem do evangelho para esse público que é tão vasto, com o qual que a gente tem contato hoje aqui, né? Porque isso é um dos desafios do nosso trabalho, saber que a gente tem contato, lógico, com jovens franceses, mas também com uma galera que vem de muitos países diferentes, assim, né? Tem muita gente que vem dos países africanos, né, ex-colônias da França, por exemplo, né? Tem muita gente da Ásia que vem estudar aqui. Então, a gente tem contato com pessoas que justamente nunca tiveram contato com a Bíblia, por exemplo. Durante esse pouco tempo que a gente teve aqui, pessoas tiveram contato com a Bíblia pela primeira vez, pessoas celebraram o Natal pela primeira vez estando conosco, né? Então, e pensando que depois de tempo, algumas dessas pessoas vão voltar para os seus países, né? A gente considera que eles podem, sim, se tornar também novos anunciadores do evangelho, e então o campo aqui na Europa, ele realmente, a gente vê como muito promissor, na verdade, assim, né? Apesar de todos os desafios. Além dos refugiados com os quais a gente também tem muito contato, alguns que vêm por exemplo, esse ano a gente teve pessoas que ou se converteram no seu país ao cristianismo e tiveram que fugir do seu país porque tinha perseguição aos cristãos, e aí vieram para a França. Ok, eu conheci Jesus, eu entreguei minha vida a ele, mas eu não sei mais nada, eu nunca li a Bíblia. Então, a gente teve esse ano acompanhamento de pessoas que nunca tinham lido a Bíblia, mas ou que já se tornaram cristãos, ou que simpatizaram pela fé cristã e aí tiveram que fugir, chegaram na França e aí tiveram contato, souberam, tem um grupo de estudantes ou de jovens profissionais, começaram a participar, e aí começaram alguns questionamentos, e aí essas pessoas começaram a ser acompanhadas. Então, tem todo um movimento, né, que existe. Em resumo, é essa palavra. Eu acho que a França, eu acho que a Europa é um lugar, é um continente de movimento. As pessoas se movimentam muito. De um ano para outro, as coisas mudam muito. E isso acaba sendo uma grande oportunidade para a missão, para o mundo. Porque até brasileiros com quem a gente tem contato aqui nunca tiveram contato com a fé, ou tiveram de uma outra forma no Brasil, e chegaram aqui, começaram a ler a Bíblia, chegaram aqui, começaram a orar, a partir do contato que eles tiveram com as propostas que a gente faz aqui. Muito legal, legal mesmo, né? Essa questão da Europa, talvez se tornando um campo missionário novamente, né? Muito aberto, os Países Baixos ali, o cristianismo está praticamente morrendo, vários outros países, né? E a gente tem várias pessoas comentando aqui, dizendo que conheceram o trabalho, a família Barizon lá de Passo Fundo, né, dizendo que o trabalho foi muito bom. A gente também tem várias pessoas aí de Ituporanga, Ivoti,
Araripina, Pelotas, várias pessoas aí com a gente. E a gente tem uma pergunta aqui, que saiu da Cristiele, que diz o seguinte: Matheus e Mariana, glória a Deus que o número de jovens cresceu. Qual é a faixa etária da maioria deles? São os encontros nas segundas ou só rola um discipulado mais de perto? Então, o público, né, com o qual a gente começou a trabalhar era estudantes universitários, né, então o pessoal justamente 17, 18 anos, e hoje a gente reúne pessoas até 40 anos, né, tipo, mais ou menos a nossa faixa etária. Esse pessoal tem chegado e a gente tem conseguido acompanhar eles, a gente tem conseguido fazer uma boa mistura, assim, né, desse público que às vezes pode parecer tão distinto, né, pessoal que está começando na universidade, pessoal que já está mais estabelecido na vida com 40 anos, mas tem funcionado muito bem. A gente tem também uma grande parte do nosso trabalho hoje o acompanhamento com as pessoas, assim, né? E eu acho que isso é uma outra coisa que a gente vê que tem dado um resultado super legal, e que é viver com essas pessoas, convidar elas para conversar, para compartilhar a vida, assim. A gente não segue nenhuma, digamos assim, cartilha de discipulado, programa de 10 passos, alguma coisa assim, né? Não, a gente conversa com essas pessoas a partir das necessidades, das crises, das dificuldades, das alegrias também. E isso é o que, na verdade, a gente tem visto que, né, junto com o trabalho do grande grupo em si, tem funcionado muito, assim, né? O pessoal, graças a Deus, assim, eles confiam muito na gente hoje, e sabem que nós estamos aqui para cuidar deles, né? Então, é um discipulado próximo, sim, mas não é, talvez, nesses modelos que a gente está mais acostumado aí no Brasil, né? A gente até chama de acompanhamento, porque discipulado não é uma palavra que as pessoas reconheçam aqui na França. Talvez mais em igrejas pentecostais, mas às vezes as pessoas têm um certo receio da palavra por causa de algumas coisas que aconteceram na história. Então a gente usa o acompanhamento espiritual. E que ano passado já existia, ano passado eu digo de setembro a junho, tá? Porque o ano aqui é diferente. Agora, o nosso último encontro foi segunda passada e agora a gente está de férias, de verão. Então, só retomamos em setembro. Então, no ano passado, a gente tinha 1 ou 2 acompanhamentos por semana. Pessoas regulares com quem a gente lia a Bíblia junto e trabalhava algumas questões. Esse ano aumentou bastante, e isso é até uma coisa que às vezes nos preocupa. Agora a gente já tem pessoas que também já estão se dispondo até a discipular outras, né? Mas é um movimento um pouco diferente, porque tem pessoas que vêm e ficam só 1 ano e depois vão embora. Então, realmente é um discipulado evangelístico. Então, é um acompanhamento mesmo, às vezes só na leitura bíblica, né? A gente propõe de ler um livro bíblico junto, para que a pessoa também descubra a Bíblia. Então, geralmente, esse ano, a maioria dos acompanhamentos foi através da leitura bíblica de um dos evangelhos ou um livro bíblico. E hoje a gente faz 4 a 5 por semana, e alguns bem regulares. A gente pode dizer que metade do grupo, assim, umas 25 pessoas a gente acompanha, né, regularmente. E o que mais que eu ia dizer? E a faixa etária, por mais que seja 18 a 40, a gente percebe que de 22 anos a 40 são a maioria das pessoas. Tem poucos bem mais jovens, isso até é um projeto para esse ano. Agora a gente tem novas atividades para tentar fazer mais a ligação entre aqueles que estão chegando na universidade, porque a gente tem percebido que esse público ainda é meio acanhado para chegar no grupo, mas as pessoas de 22 anos até 40, e é muito engraçado que as pessoas não aconselhavam que a gente fizesse isso. Elas diziam, talvez não dê certo, é muito diferente as idades, mas dá super certo, é graça de Deus. Então a gente não mexe, né? O negócio está funcionando, então.
E só para complementar antes de você falar, Mauro, acho que uma outra coisa que é super importante aqui é a gente estar aberto a toda essa diversidade de pensamento que vem junto com esse ambiente multicultural, porque dentro da própria igreja a gente encontra pessoas que desenvolveram a sua fé e que às vezes acreditam em coisas um pouco diferentes daquilo que a gente acredita, né? E justamente a gente ter um espaço onde a gente não julga as pessoas, isso é super importante aqui. Isso é muito importante para justamente as pessoas se sentirem confortáveis para abrirem as suas vidas, porque aqui uma maneira que funciona muito o evangelismo são os grupos de discussão, né? A gente propõe um tema na noite, assim, para discutir, e muito funciona o que um fala para o outro, né? Os jovens nem somos nós, às vezes, né? Eles crescem muito com esse ambiente onde a discussão é livre e onde as pessoas não se sentem julgadas. Aí a gente trabalha as questões mais difíceis ou diferentes no discipulado, no acompanhamento. Bacana. Legal, a gente tem gente de Butiá acompanhando, hein? Sérgio Schaefer acompanhando a missão, que é responsa para vocês, hein, gente? Aí, o cara que fundou a Missão Zero aí. Também o Anderson Perovelli, também lá de Goiânia, dá uma responsa aí para vocês, ó. Gente, o Evair Tom, lá de Araripina, que está trabalhando como missionário da Missão Zero nesse período lá, ele faz uma pergunta: qual foi o maior desafio que vocês tiveram para começar esse trabalho? Aqui na França, a gente chegou em Lyon através de um primeiro contato que nós já tínhamos tido por um estágio que a gente fez numa outra cidade na França, né, em Nantes. E aí o pessoal de Lyon nos convidou no ano que a gente estava em Nantes, e através do, digamos assim, do Departamento Nacional da Igreja, né? Então, desde o início, a gente tem um apoio muito forte, digamos assim, da presidência da Igreja aqui na França, né? Quando eles fizeram essa união que a Mariana falou, da Igreja Reformada com a Igreja Luterana, eles criaram um slogan para a Igreja, que é tipo Igreja de Testemunhas, que é justamente chamando a Igreja para olhar para fora, né? Não só ficar nessa lógica de sobrevivência, mas olhar para fora. Só que a gente sabe que isso é uma coisa que demora para a Igreja mudar a sua cultura, né? Então, sair dessa cultura de sobrevivência, né? A Igreja Protestante aqui foi perseguida até o final do século XIX, para essa, justamente, ideia de igreja de testemunhas e focar um pouco mais na missão. Então, para nós, um dos nossos grandes desafios aqui ter essas comunidades parceiras que estão ainda descobrindo a missão aqui em Lyon, né? O trabalho missionário. O que é trabalho missionário? O que é estar envolvido? Quais são as responsabilidades, os engajamentos para um projeto missionário, né? Então, esse é um dos nossos desafios aqui. E a cultura da igreja na França, que é totalmente diferente. Nós somos muito mais dinâmicos, vamos dizer assim. A gente vai lá, reúne, é isso que a gente tem que fazer, então vamos fazer. E isso é uma coisa bem evidente. As pessoas sempre remarcam muito isso. Vocês vão lá, vocês fazem. E a cultura da igreja na França você tem que fazer 20 reuniões até que você começa a agir. Então, isso foi o maior desafio, assim, ter muitas reuniões com muitas pessoas. Eles são muito democráticos na igreja protestante, é uma cultura deles, é um valor. Então, eles não vão começar nada ou avançar nada sem que as pessoas estejam por dentro e tenham dado a sua opinião a respeito. Então, isso é uma coisa bem difícil, mas que agora a gente já encontrou alguns meios de trabalhar com isso, mas no início assustou um pouco, assim, né? A gente dizia, nossa, eles nos chamaram para um projeto missionário, a gente pensou que tudo já estava definido, e aí a gente tinha que reexplicar para avançar algumas coisas, e eu acho que esse foi o maior desafio, até hoje, assim. Sim, legal. O Pedro Gomes Espinosa, ele diz: quais requisitos vocês consideram importantes para quem quer seguir esse trabalho como no campo missionário, a forma de trabalhar junto com vocês? Passa por mim. Pode passar. Não, passa por mim primeiro. Quais requisitos eu acho importante? A minha irmã também está ouvindo, está vendo a live. Olha aí. Requisitos importantes. Eu acho que uma coisa que é muito importante é você entender que você está numa cultura diferente.
numa cultura de igreja diferente. Eu acho que essa abertura de espírito, como os franceses falam, acho que isso é uma característica muito importante para o trabalho missionário, principalmente no contexto francês. Porque, senão, o primeiro ano é só gerenciar as nossas crises de encontrar tudo que é diferente da nossa cultura e, às vezes, não encontrar as bússolas. Eu não lembro mais o nome do autor que dizia que a gente tem que encontrar as bússolas da cultura, né, aqueles caminhos para comunicar o evangelho. E eu acho que estar aberto e um olhar sem muito julgamento de dizer o que é certo e o que é errado, mas de entender por que as pessoas pensam dessa maneira, por que elas cultuam a Deus dessa maneira, por que a fé, por exemplo, uma coisa que é muito diferente na igreja ou com os cristãos franceses é que a fé é bem intelectual. Então, ela primeiro passa pela cabeça para depois chegar no coração. Então, é um caminho longo. E você tem que ter paciência e amor para lidar com isso. Eu acho que isso é um requisito extremamente importante. E ser bem relacional, porque o francês é extremamente relacional e se você está aberto a conhecê-lo, ele também vai querer te conhecer. E eu acho que isso são critérios importantes. Tu quer complementar? Eu acho que para o trabalho missionário, assim, todas as nossas experiências anteriores do passado, assim, são importantes, né? Eu não digo só coisas relacionadas diretamente ao dentro da igreja, né? O trabalho dentro da igreja. Acho que no nosso caso, assim como a gente teve bastante experiência também trabalhando em profissões fora da igreja, assim, né? Com responsabilidades diretas, isso também nos ajudou muito a como viver nesse contexto bastante diverso, assim, né? De pensar que a gente estava, a grande parte da nossa semana, lidando com pessoas que eram muito diferentes de nós, e ao mesmo tempo a gente tinha a possibilidade de ter conversa sobre religião, sobre fé, sobre espiritualidade. Depois, acho que o estudo da teologia nos ajudou muito. Acho que ter estudado na FATEV foi muito importante para a gente. Acho que a maneira como a FATEV foca no estudo, acho que ajuda muito nesse tipo de trabalho. Nos preparou bastante. Onde a gente tem justamente esse desafio de um público que não cresceu dentro da igreja, digamos assim, né? De estar aberto para essas coisas que a gente tem falado, né, diferentes, a novidade, a multiculturalidade, por exemplo. E a outra parte da pergunta era como é que as pessoas podem nos ajudar, né? Como participar, né? Se há formas de trabalhar junto com vocês. Acho que a Missão Zero está aí para responder isso. Eu acho que o Mauro pode responder isso para nós, né? Porque a gente, logicamente, tem o pessoal que nos ajuda financeiramente, que são os nossos parceiros aí do Brasil e também os parceiros da Noruega, né? Muito obrigada. E logicamente, as igrejas aqui da França, as comunidades aqui que são os parceiros do projeto local. A gente tem tido uma oportunidade super interessante também, por causa da parceria com a Missão Norueguesa, de ter 2 estagiários, né, 2 voluntários a cada ano, que vem nos ajudar aqui, né? Então, já vi que o Rodolfo está ali nos ouvindo também. O Lucas e o Rodolfo estiveram conosco em 2018, 2019, e o Kevin e o Gabriel estiveram conosco em 2019 e 2020. Infelizmente, acho que talvez seja difícil para o ano que vem por causa dessa coisa do coronavírus, vamos ver o que vai acontecer, mas tem nos ajudado muito também isso, né? Então, o pessoal que tem se inscrito para os programas de intercâmbio, no momento Encontrão, é uma maneira de também estar aqui nos ajudando. Uhum. Acho que é todo um processo de construção, né? Acho que como vocês disseram, de preparo, acho que tem uma boa agência missionária, tipo essa aqui que está atrás, que eu não vou falar o nome, também é legal. Fazendo merchan aqui já, isso é importante também. Matheus, Mariana, tem muita gente mandando abraço para vocês são queridos demais. Sim, estamos vendo. Queridos, né? Queridos, isso é muito legal. E o Jacques e a Andressa, eles estão colocando o seguinte: queridos, que alegria ouvir vocês. Gostaria que comentassem um pouquinho como tem sido o acompanhamento nessa pandemia, né? A gente sabe que até que vocês já estão retornando a algumas atividades, vocês já informaram no último relatório, mas como é que tem sido isso? Uhum.
Só para dizer assim, o início, né? Aqui, diferente do Brasil, aqui foi obrigatório, né? Então, desde o dia 17 de março, 16 de março. 16 de março até o dia 11 de maio, você era praticamente proibido de sair na rua, né? Então, todas as coisas que isso implica, né? Então, e foi uma coisa muito rápida, né? A gente tinha tido férias final de fevereiro, porque aqui tem férias escolares em vários períodos do ano. Voltamos, tivemos um encontro no grupo de segundo, um encontro com outro grupo, e logo já tiveram os comunicados de que a gente iria confinar, né? De que a gente iria entrar no confinamento. A gente teve que ter uma resposta muito rápida. Foi no final de semana que a gente teve que decidir como agir. Então, logo a gente decidiu, vamos fazer encontros pela internet. E não live, pudesse conversar e propor temas de discussão, como são os nossos encontros. Continuar com a lógica dos nossos encontros anteriores. Então, para o grupo de segunda, que é um grupo que até março estava reunindo 30 pessoas, mais ou menos, nos encontros, a gente propôs 3 horários, 2 no domingo e 1 na segunda à noite, para as pessoas se inscreverem e participarem. Assim, a gente teria, no máximo, 12 pessoas, para que a gente pudesse gerenciar bem as discussões, e já propondo temas, né? Tipo, a gente começou com o texto de Eclesiastes, há tempo para tudo debaixo dos céus, e foi um texto que impactou a todos, assim. Eu acho que ninguém esperava ter que refletir sobre esse texto, e foi bem legal, porque muitas pessoas ficaram apavoradas com o comunicado, né? Como foi muito repentino, pessoas queriam trabalhar, que teriam reunião no dia seguinte, não tinham mais. Então, muitos jovens entraram em crise, porque muitos do nosso público, a maioria, 90% a 95% são pessoas que moram sozinhas num quarto, num estúdio bem pequeno, porque eles moram longe dos pais. Então, alguns puderam voltar para a casa dos seus pais, outros não. Alguns tiveram que voltar para o seu país, abandonar, por exemplo, o ano letivo, e tiveram que voltar. Foi o caso dos nossos voluntários, que tiveram que voltar para o Brasil. E aí, logo, a gente fazia os grupos de discussão. O outro grupo, o grupo ecumênico, também. Esse grupo, a gente não precisou mudar praticamente nada. A única coisa era que a gente fazia os encontros pela internet. Do Alfa, a gente mandava os vídeos para que eles vissem antes, e a gente tinha um tempo de discussão online, e quando tinha, porque tem os outros encontros que fala das igrejas, a gente tem sempre um convidado, então a gente incluía o convidado na conversa, então funcionou super bem até final de maio. A gente não teve encontro presencial mais com esse grupo ecumênico até o final do ano letivo, né? E os acompanhamentos também continuaram. A gente mandou mensagem logo na segunda semana para todos os participantes do grupo, que a gente tinha um número. A gente acompanhava por telefone, ligava, e a gente colocou mensagem na internet dizendo: você precisa conversar, é só nos ligar. Muitas pessoas nos ligavam, e ali começou a ter muito acompanhamento por telefone, onde as pessoas ligavam, às vezes, só para a gente orar junto. Algumas pessoas que estavam bem, estavam com as suas famílias, então a gente não acompanhou tanto assim, porque eles estavam bem com as suas famílias, eles diziam: olha, a gente está bem, mas a gente percebeu que alguns precisavam mais, então esses a gente acompanhava, além dos grupos que a gente promovia pela internet, a gente ainda tinha um acompanhamento que acontecia durante a semana. E depois que voltou ao normal, né, depois que a gente saiu do confinamento, ali em maio, dia 11, a gente não logo em seguida retomou as atividades, a gente esperou até 8 de junho para retomar. E aí a gente uniu os dois grupos, então a gente promoveu, né, encontros fora, assim, passeios na cidade, ou encontros no parque, onde a gente se encontrou para se ver. Mas tem muita gente que ainda está muito receoso e que não tem saído, não tem se encontrado com grandes grupos, né? E nesse meio tempo, né, chegou pessoas novas no grupo. Uma pessoa que
não tinha contato com fé cristã, ele cresceu como um ateu, e durante o confinamento, isso é uma coisa que a gente viu e que a gente percebe esse movimento aqui na França, é que, como esse rapaz, ele se viu questionando qual é o sentido da vida. Acredito que exista um Deus, sim, alguém que gerencia tudo isso, e buscou na internet uma igreja protestante, aí lá ele descobriu que existia o grupo de segunda e começou a participar. E, inclusive, participou do encontro online que a gente fez final de junho. Então, esse movimento, graças a Deus, a missão continua, né? O que a gente percebe é que o resultado, no final das contas, mesmo depois de toda essa dificuldade aqui, foi muito positivo, assim. As pessoas, elas se sentiram muito agradecidas por isso que a gente viveu juntos nesse tempo, e a gente viu um grande crescimento também espiritual, assim, uma sede de buscar mais a Deus, de mais leitura da palavra. Tem gente falando em fazer estudo de teologia, por exemplo, né? Então, a gente acabou vendo um resultado muito positivo, apesar de tudo, né? Apesar de toda a dificuldade. Assim. Porque a gente promovia tanto discussões, né? Então, a gente já tinha pensado, porque em março, aqui na França, é o mês da Bíblia, né? Então, a gente já tinha preparado, vamos fazer uma noite só para falar da Bíblia, incentivar as pessoas a lerem. Aí a gente teve que reformular o encontro, a gente fez pela internet. A partir desse dia, muita gente começou a ler a Bíblia, e aí alguns pediram para a gente acompanhar eles durante essa leitura, e foi muito legal, a gente está fazendo acompanhamento até hoje. Teve... eu esqueci agora. A gente fez algum tipo de culto também, junto com a galera, mas mais participativo, assim, né? Não era só no estilo live, porque a galera gosta de participar mesmo, né? Tipo, eles gostam de orar, de ler os textos e tal, então a gente sempre propõe para fazer junto, assim, né? E no final, agora, o que acontece é que ainda tem muita restrição para os cultos nas igrejas, né? As igrejas estão abertas, mas você tem que estar sempre de máscara dentro da igreja e você não pode ocupar todos os espaços, né? As pessoas não podem sentar próximas umas das outras. Então, isso tá muito complicado ainda, assim, né? Tem espaço limitado, as pessoas têm que colocar seu nome quando chegam, tem que ter lista de quem participa do culto, e depois tem que desinfetar tudo. Ainda está nessas condições, por isso que a gente ainda não retomou, a gente decidiu não retomar em junho os encontros no nosso local. A gente está fazendo na rua ainda, fora, né? Por isso. Legal. Vamos juntar duas perguntas, mais ou menos, que dá uma só, né? Que é uma do Marcelo Dobler, que ele diz assim: amigos, como vocês estão sentindo o interesse pela fé cristã durante e depois da pandemia? O que esperam? Acham que o ocorrido pode despertar mais interesse? E também a pergunta do Edson Munk, lá de Juiz de Fora, né? Que diz o seguinte: Mateus e Mariana, vocês perceberam durante a pandemia a mudança na percepção das buscas dos franceses? É perceptível alguma transformação na igreja para um viés mais intenso de testemunho? Sim. Acho que um pouco isso que a Mariana já falou, né, de casos como essa pessoa que, né, procurou uma igreja e chegou aí, acho que... E no grupo mesmo a gente percebeu uma grande mudança, um grande interesse. Teve pessoas que participaram de todos os encontros. A gente fez 12, né, no total, 12 online, 12 semanas de encontro online, e teve pessoas que participou em todos, e tinha pessoas que participavam 2 vezes, sendo que era o mesmo encontro, era a mesma proposta, eram as mesmas perguntas, eram os mesmos textos, mas queria conversar e discutir com as outras pessoas sobre os temas. Sim, a gente percebe existiu uma mudança. Eu acho que as pessoas, como eu falei antes, né, as pessoas elas intelectualizam muito a fé para depois chegar no coração. Eu acho que com a questão da pandemia, elas começaram a deixar chegar mais ao coração um pouco mais rápido. Assim, foi isso que a gente percebeu. De justamente nos encontros elas estarem sensíveis, com menos julgamentos, né? Porque a gente tem muitos franceses no nosso grupo, e às vezes eles são os que mais questionam os textos,
né, os que já vêm de família protestante, por exemplo, eles são os que mais questionam o texto, dizer, esse texto é muito duro e tudo mais, e a gente sentia que eles estavam abertos a realmente receber aquilo, né, receber tudo isso. E até o encontro online que foi feito no final de junho, foi até o Kevin e o Gabriel que organizaram, e eles propuseram um tema sobre gratidão, sobre o que a gente poderia agradecer a Deus por esse ano que passou, e foi muito legal, assim, a resposta deles, o engajamento de ver coisas boas, e principalmente de ver o agir de Deus, mesmo diante de toda essa dificuldade. E como a gente acompanha individualmente, a gente viu testemunhos de pessoas que realmente sofreram com o confinamento, que tiveram crise de pânico, que realmente tiveram alguns momentos, algumas semanas um pouco mais difíceis, mas que conseguiram reconhecer e ver a mão de Deus, né? E sim, a gente vê um movimento maior, assim, na questão da busca pela fé, até pela busca do culto, porque o protestante na França não é muito assíduo ao culto. Se ele vai uma vez no mês, está muito bom. E hoje não, é um negócio de necessidade. Entre os nossos jovens, a gente ficou bem espantado, porque quando teve o primeiro culto público, muitos deles foram. E a gente achava, eles não vão, né? Vão esperar um pouquinho mais. Mas não, muitos deles foram no culto presencial, porque eles disseram, nossa, a gente sentia muita falta disso, sabe? De ouvir, de louvar a Deus, de estar lá. Então, isso foi bem legal. É bom ver. E desde o início a gente percebia isso, que as pessoas estão realmente mais abertas à espiritualidade. Agora a gente está num momento que é difícil ver, porque está final de ano, as pessoas estão saindo de férias, mas a gente acredita que em setembro, quando as atividades retomarem, a gente vai ter um movimento um pouco diferente do que os outros anos. Um pouco mais, talvez, sobre a pergunta do Edson ali. Acho que a igreja tá aprendendo ainda, né, com relação a tudo isso, assim, né? Acho que o uso da tecnologia é uma coisa, né? Acho que aqui o que a gente experimentou, por exemplo, tinha culto, né? Tinha os cultos live, tinha culto gravado por várias pessoas em lugares diferentes, que depois era tudo editado junto, tinha culto no rádio, tinha culto por telefone, tinha culto por Zoom, né? Então, acho que isso é uma coisa, acho que colocar a internet e as ferramentas digitais a serviço da igreja, acho que é uma coisa que a gente está aprendendo junto, né? Mas eu acho que o que é mais importante, assim, como resposta da igreja, e talvez seja o trabalho mais difícil, é estar próximo das pessoas. É o acompanhamento das pessoas. Porque é o mais difícil, disso, porque demanda mais, né? Você conseguir, né? Para a gente conseguir hoje estar próximo desse grupo que a gente tem, sei lá, 50, 60 pessoas, não exige tempo, né? E aqui a galera, se eles te ligam, né? Se você vai fazer uma ligação telefônica durante o confinamento, é certo, é 1 hora de telefone por pessoa, né? Então, falando numa outra língua, e é isso, você imagina pra gente, assim, né? Isso dá um cansaço. A gente não gosta muito de falar no telefone, mas é o esforço que deveria fazer. É o desafio que a gente tem. Mas eu acho que justamente esse tipo de resposta é o que vai ser mais efetivo e que a igreja realmente precisa estar perto das pessoas, né? Bacana, bacana. A gente falou bastante sobre cuidado dos outros, né? E a gente acha que tem 2 perguntas agora sobre cuidados com vocês. Uma é do Anderson Perovelli, que diz, lá de Goiânia, que diz o seguinte: uma característica importante para o casal na missão é a saúde emocional, espiritual, física do casal. Como vocês têm cuidado da saúde de vocês? E uma outra pergunta que também tem é da Gabriela, que diz o seguinte: como a igreja na França, a NMS e a Missão Zero tem cuidado da saúde emocional e espiritual de vocês? Quais as necessidades que vocês mais sentem nesse sentido? Que dá para unir as duas aí para uma resposta. Claro. Você. Não, a gente, acho que quem já teve ligado a um projeto de plantação sabe justamente dessas demandas do início, onde você não só tem que começar um trabalho, mas você tem que
ensinar a equipe a trabalhar, né? Então, justamente tem realmente muita demanda e a gente facilmente trabalha, sei lá, mais de 10 horas por dia, às vezes, né? Então, acho que isso é uma coisa que, de um certo ponto, é parte de nós, assim, né? Da gente também se policiar para desconectar um pouco, né? Então, isso é a parte que nos cabe de poder aproveitar os tempos que a gente tem para conseguir desligar, assim. Pelo fato de a gente estar sempre conectado na outra língua, isso é uma outra coisa que também, em alguns momentos, exige bastante da gente, né? Então, principalmente se é um dia onde a gente tem atividade manhã, tarde e noite, por exemplo, a gente sabe que a gente precisa se cuidar. Então, isso aí talvez até pode servir, a gente entende como puxão de orelha que a gente precisa levar, né? Pelo lado do cuidado externo, assim, de fora, acho que a gente tem uma equipe que tenta cuidar de nós, um pouco aqui na França, que também não sabe muito, né, porque aqui na França o que vale as pessoas são treinadas desde pequenas a serem autônomas, né, então essa parte do pastor que precisa ser cuidado, também eles estão aprendendo um pouco mais, né, a galerinha só puxando a nossa orelha, né. Então, a gente tem uma equipe que nos acompanha, né, que é o nosso grupo de acompanhamento, e a tarefa deles é nos cuidar. Eles não sabem muito bem como fazer isso, mas eles estão melhorando, né? Então, o pessoal que às vezes nos convida para ir para casa deles, para uma refeição, para realmente ter um tempo para desligar. Mas quem tem cuidado bastante de nós é uma equipe de senhoras que a gente criou uma equipe para fazer comida para os nossos encontros, e tem umas 3 pessoas todas, que se envolvem mesmo para cuidar da gente. Então, tipo, sábado a gente ia sugerir fazer uma reunião de equipe, aí uma delas sugeriu, vamos fazer aqui em casa, para o Matheus e a Mariana não terem que preparar e tal, e foi muito legal. Então, eles nos chamam para comer, e aí nessa equipe tem uma pastora, que ela tem formação, ela acompanha casais, inclusive, e que ela me liga, por exemplo, ela decidiu me acompanhar, então ela me liga de tempos em tempos, já veio aqui em casa para que a gente pudesse conversar. Também a Missão Zero propõe o acompanhamento, esse ano eu confesso que eu não, né? Não funcionou muito bem por vários motivos, mas que sempre funcionou muito bem, conversas, inclusive semanais, inclusive a pessoa está na presente. Live, está presente. Mas o Mauro também, né? O Mauro também, sempre bem próximo de nós, assim, isso é uma coisa que não dá para reclamar, não, Mauro. Que bom, fico feliz com isso. senti um ar aqui de desconforto no ar aqui. Não, tô brincando. Gente, eu quero bem rapidinho, uma só para vocês responderem, que é da Rubineide, lá de Araripina. Ela pergunta, vocês têm planos para trabalhar com as crianças e adolescentes no futuro? Boa pergunta. Só para deixar claro, assim, né, o nosso trabalho é uma plantação de igreja que não é bem uma plantação de igreja. Então, só para explicar, a gente não está plantando uma comunidade, a gente está plantando... Se a gente quisesse fazer um trabalho isolado com esse grupo que a gente tem, a gente teria uma comunidade. Só que a gente acha que o impacto disso é maior se a gente continuar em contato com essas 8 comunidades parceiras, que são as mães, as comunidades mães aqui em Lyon. Então, a gente não pretende trabalhar com crianças, por exemplo, porque esse é um trabalho que acontece bem nas comunidades já. Então, a gente está num ponto que é, digamos assim, um ponto nevrálgico, que é onde existe um grande falta, a população que não está nas igrejas, né? Justamente esse grupo de, sei lá, 20 a 40 anos são as pessoas que não estão na igreja, né? Então, é por isso que a gente trabalha especificamente com esse grupo. Essa faixa etária de 18 e mesmo até 50 anos é uma faixa etária que hoje dificilmente a gente encontra pessoas na igreja protestante, por exemplo. É uma faixa etária bem difícil, porque elas fazem o ensino confirmatório, que dura bem mais tempo do que no Brasil, é um sistema um pouco diferente do que a igreja luterana no Brasil. Aí depois tem o grupo de jovens, que é quando eles estão no ensino médio, e aí depois é como se na cabeça dos jovens, eu volto para a igreja depois que eu casar e tiver filhos, e os meus filhos eu vou colocar na escolinha e no culto infantil.
é uma questão bem cultural. Então, a gente não foca, o nosso foco realmente é estudantes para cima. Mas é uma ótima pergunta, porque o que a gente tem percebido nesses 3 anos, né? Por mais que a gente participe, a gente tem bastante contato com os jovens, porque a gente participa, às vezes, de retiro e de encontros com os mais jovens, com esses adolescentes de 15 a 18 anos. Eles nos conhecem, esses dias até saindo do confinamento, encontramos uma menina, parou, veio, vocês estão aí faz tanto tempo. A gente tem bastante contato com essa faixa etária, só que existe uma dificuldade na transição. Eles querem continuar com os grupinhos de jovens que eles cresceram e esse grupo ele não vai se tornar um grupo de jovens adultos, porque quando eles se tornam estudantes, eles geralmente vão estudar em alguma outra cidade. Dificilmente eles vão ficar na sua cidade, porque o sistema de estudos da França é um pouco diferente. Ele sorteia onde você vai estudar. Depois você escolhe, mas é meio que um sorteio. Então, para o ano que vem, a partir de setembro, um projeto é justamente nós, a missão DIP, que é a missão para os estudantes e jovens profissionais, nós vamos promover encontros com os jovens, dos grupos de jovens, vamos fazer 2 grandes encontros no ano, para começar, para ver se a gente consegue estreitar esse abismo, essa distância que tem entre esses jovens com o grupo de estudantes. Assim, aqueles que estão aqui, que vão ficar em Lyon, podem começar a participar do grupo de estudantes a partir do momento que eles são estudantes de 18 anos. Então, a gente tem essa experiência para viver agora esse próximo ano, porque a gente viu que tem uma necessidade, isso vai exigir bastante de nós, mas a gente vai fazer em parceria com os líderes e responsáveis dos grupos de jovens, e todos aprovaram, os pastores gostaram, porque existe isso também, né? Os grupos de jovens são nas suas comunidades, e aí, existe aquele ciúme, mas e se eles gostarem do que vocês fazem? Enfim, né? Mas a gente está bem animado. Isso é geral, né? Os ciúmes existem em todo que é lugar. Falando em ciúmes, eu acho que tem uma pergunta boa da Cíntia Cell, que ela fala um pouco, acho que não em termos de ciúmes, mas nesse sentido de pluralidade denominacional, né? Não é compreendida por muitos europeus, né? Essa é uma percepção de Espanha que ela coloca, né? Como vocês sentem isso na França e como seria a plantação de igreja do seu ponto de vista, né? Eu acho que isso depende muito de denominação para denominação, de contexto para contexto. A gente vai encontrar gente fechada em denominações diferentes. Acho que aqui na França o que a gente encontra mais, que a gente ouve falar, tem evangélica, pentecostal, tem uma parte dentro da Igreja Católica que é bem fechada, mas isso depende, assim, né? Eu acho que a questão de você conseguir fazer parceiros é muito importante, sim, de conseguir fazer parceiros de outras denominações, né? Principalmente num lugar onde o cristianismo é tão reduzido, assim, né? Então, eu acho que até é bom você ter falado aquele exemplo quando você encontrou o Arnaud, quando a gente foi junto a primeira vez lá com você na casa de estudante, Mauro, porque eu lembro que desde o início, quando a gente encontrou ele, né, só para falar, o Arnaud é o capelão da Universidade Católica de Lyon, que é parceiro da Igreja Protestante Unida já desde 2016, desde antes da gente chegar aqui, eles já faziam um curso alfa juntos. E para ele sempre estava claro que não importa depois se a pessoa vai escolher frequentar a igreja católica, a igreja protestante, a igreja anglicana, pouco importa. O que importa é a pessoa justamente, como eu falei antes, ela tem um contato com Deus, conhecer a fé em Jesus, né? Eu acho que desafios a gente vai ter sempre, né? Nesse quesito de lidar com a própria igreja. Né? A igreja, a gente sabe que ela é plural em vários contextos diferentes, né? No Brasil, a gente sabe que existem lugares que a gente consegue uma abertura maior, outros lugares que não. Aqui na França é parelho, mas aqui, o que a gente tem experimentado no nosso contexto é uma grande abertura. Assim. O movimento ecumênico em Lyon é muito forte, é muito grande, a gente tem parceiros muito importantes em comunidades diferentes, e a gente tem...
acolhido isso como uma bênção de Deus, uma graça, e visto isso como uma porta que a gente pode ir trabalhar, né? Então, justamente, se a gente fosse dizer... Não é essa pergunta. Não, justamente não, mas a questão da pluralidade nessa contexto, não julgue menos contexto. Ele existência existe a igrejas protestantes, existe a Federação Protestante das Igrejas, que regulamenta isso. Então, ela decide, como é que eu posso dizer, ela abraça ou não igrejas novas, por exemplo. Então, como o Matheus falou, denominações novas. Se uma plantação de igreja ela é feita a partir de uma parceria ou a partir de uma igreja que já tem um trabalho sólido, ela é bem vista, ela é abraçada. A Igreja Protestante Unida no oeste que é um começo, até um colega nosso, um pastor que estava em Lyon, que foi para esse projeto lá. Mas são projetos diferentes, não são igrejas convencionais, são igrejas bem diferentes. Mas é verdade que é bem difícil entender essa pluralidade. Assim, quando se fala plantação de igreja, as pessoas às vezes têm um pouco de receio, por causa de história, do que já aconteceu aqui, de movimentos, né, de igrejas e denominações que chegaram aqui, agora vamos plantar igreja em tudo quanto é canto, e que às vezes não conversava muito com a cultura e muito menos com as outras denominações, então não deu muito fruto e acabou deixando alguns traços um pouco negativos. Mas se ela é bem estruturada, funciona. Bacana, bacana. Acho que é o processo, né, dos modelos, acho que é como a gente chega, não há um modelo formado, acho que toda uma leitura da cultura que precisa ser feita antes, né? O Arthur Nitz, ele pergunta o seguinte: como vocês vinculam a vida cristã e o evangelismo com as ideologias presentes nas universidades, né? Cara, acho que isso não é muito diferente do Brasil, assim, né? Eu acho que é bem diferente do Brasil. Eu acho que não. A questão da questão de ideologias, eu não vejo isso como sendo muito diferente. Talvez o que seja diferente é a maneira como a pessoa chega na universidade. Isso na França, sim. Porque o que acontece é todo o ensino, né, digamos assim, quase 100% do ensino é público, né? E no ensino público não existe nenhuma ligação entre religião, tipo, público aqui na França, por exemplo. Né? Então, quando a pessoa não vem de uma família, é algo vivo, então o problema em si, quando a pessoa chega na universidade, né? Eu acho que mais esse afastamento por realmente não ter contato nenhum anteriormente. Que é uma cultura ateia. Na França existem ateus de muitas gerações, não é uma coisa recente. Né, uma coisa de 100 anos, já o seu avô, tipo, o menino que chegou no grupo agora, ele disse, talvez a minha bisavó ia na igreja, mas depois disso, na sua família, nunca mais as pessoas tiveram contato com a fé, e não é um negócio que as pessoas pensam, vamos fazer, não está na cultura como está no Brasil, né, no Brasil, tudo é religioso, vamos dizer assim, muito mais, muito ateia, assim, na universidade, né? Eles falam, tudo é falado para dizer que Deus não existe. Mas, por exemplo, uma menina que veio no nosso grupo, a professora da universidade um dia desafiou ela a ler a Bíblia por causa de um questionamento que ela tinha, e ela disse, vai lá e lê a Bíblia. Na verdade, ela achava que a menina ia ficar louca, e a menina se converteu. O que Deus faz é misterioso, então. Porque eu acho que não é uma questão até de combater, né? Assim, a gente não vai conseguir combater, mas eu acho que tem que dialogar com respeito, assim, né? Eu acho que a gente nunca foi desrespeitado, nós pessoalmente, assim, né? Por conversar com pessoas, dizer, nós somos missionários, trabalhamos na igreja. Né? Mas as pessoas acham que a gente é menos inteligente. Mas até nos conhecerem, né? Justamente. Mas eu acho que é justamente isso, assim, né? Você
a gente sabe que a gente vai ter contato com pessoas, né, que são completamente aversas, e a gente tem que respeitar essas pessoas, né? Eu acho que e abrir para o diálogo, né? Acho que muitas vezes, acho que o discurso absolutista que muitas vezes as igrejas têm, isso aqui com certeza não funciona aqui, né? Então a gente tem que estar preparado. Aquela máxima assim, tá escrito na Bíblia. Tudo bem, mas para as pessoas que não acreditam, o que isso significa como argumento? Não significa nada. Então tem que ter bom argumento, ou às vezes não argumentar, porque não é isso. O Espírito de Deus, ele age de outras formas. Mas para ter uma questionar, ideia... né? Questionar. A gente questiona muitas vezes. Para ter uma ideia, a gente tem uma filósofa no nosso grupo, que é super engajada, e é a que quer fazer teologia agora, e uma socióloga. A gente tem pessoas, assim, juristas, né? A gente tem 2 doutores em direito que participam das atividades, que vêm, que são envolvidos. Às vezes a gente se surpreende, né? De dizer, meu Deus, pessoas que talvez questionariam. A filósofa, por exemplo, muitas vezes ela enriquece até as discussões, ela traz um pouco do pensamento, assim, né? Para aquele questionamento. Mas, bom, hoje ela está mais envolvida e ela é fruto de conversão. Ela não veio de família cristã e teve experiência com Deus e, enfim... Sempre teve uma fé bem questionadora, sempre questionou bastante, e justamente tudo isso que ela tem vivido nesses últimos tempos, esse contato mais próximo que ela tem tido, tem levado ela a se questionar justamente o sentido da sua própria profissão, né? E, logicamente, o sentido da vida dela, né? Mas eu acho que algumas ideologias que a gente vê hoje no meio universitário brasileiro, não sei se tem aqui... não é exatamente igual. Eu não sei se ele se refere um pouco à questão política, por exemplo, né? Isso é bem diferente aqui, bem diferente, né? Por mais que existam radicais, assim, não é o que a gente tem visto acontecer no Brasil, por exemplo, nos últimos anos, né? Então, isso é bem diferente. Ok. O Rodolfo ali, ele fala, né, ele coloca uma pergunta importante, né, vocês tiram um dia de folga, né, porque isso faz tempo que a gente tenta falar com vocês, mas pelo jeito tá complicado, né? O problema, acho que é a questão de todo pastor de ter que tirar folga durante a semana, assim, né? No Brasil a folga é sagrada na segunda-feira, aqui não funciona na segunda-feira porque tem uma atividade a mais importante da semana na segunda-feira, então não dá. E o que aí acontece é que às vezes tem reunião que não cai, que cai bem no dia da nossa folga, a gente tem que mobilizar um pouco o negócio para ver se consegue, né? Então... O que a gente tem feito esse ano, às vezes quando a gente não consegue tirar, e às vezes se a gente consegue, a gente reserva 1 ou 2 dias numa semana e viaja, ou faz alguma coisa, ou não faz nada. A gente tem tentado tirar, Rodolfo. Eu agradeço o Rodolfo pela pergunta. Muito legal, muito legal. Gente, uma pergunta rápida aí da Heloísa Letícia. Para ser um missionário, tem que se formar em teologia? Boa pergunta. Eu não sei se talvez fazer uma faculdade de 4 anos, mas eu acho que o treinamento teológico, sim, ele é muito importante, né? Acho que justamente para essa questão do transcultural, a questão do lado mais, talvez, psicológico, antropológico, filosófico, e isso é difícil a gente conseguir, talvez, fora de um seminário, eu acho, né? E, por exemplo, eu nunca imaginaria que eu estaria num contexto como a França, né? E aqui, não sei, eu acho que se eu não tivesse estudado teologia, assim, porque eles fazem perguntas... Esses dias o questionamento era, Deus é todo-poderoso? Por exemplo. Então, como que você lida com esses questionamentos? E até no acompanhamento, a gente lida com perguntas bem profundas, realmente. E como eles são muito intelectuais, e como eles sempre refletem muito sobre as questões, assim, teve um menino que veio, porque aqui a gente lida também com o pensamento com muitas culturas. Aqui em Lyon tem muito judeu, tem muito muçulmano, tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. E tem um pensamento
que existe até, que surgiu do meio muçulmano, é dizer que tem partes da Bíblia que foram alteradas. De que, por exemplo, quando Jesus menciona as promessas, né, quando ele menciona partes que se cumpriram de promessas, as profecias do Antigo Testamento, na verdade, que todas essas questões foram alteradas nos livros do Novo Testamento para comprovar que Jesus era o Messias. Isso é bem louco, né? A gente pode até pensar, mas isso não tem nem lógica, mas tu tem que ter um bom argumento e saber toda uma construção, e isso eu só aprendi na faculdade de teologia, para que você possa argumentar. E a gente argumentou com uma pessoa que realmente ela tinha certeza de que aquilo tinha sido alterado e tal. Então, você mostrando toda a história da Bíblia e todas essas etapas, eu acho que isso, a teologia nos ajuda muito no campo missionário. E todo o acompanhamento, as pessoas chegam com muitas teologias diferentes, muitos pensamentos diferentes, como o Matheus falou, né? Então, acho que é muito importante você saber equilibrar e saber, isso é bíblico, isso não é bíblico. Não digo que a gente precisa, mas uma certa noção teológica, a gente acredita que é bem importante. E até lembrando, né, acho que todos somos missionários, né, todos somos chamados para pregar o evangelho no contexto onde a gente está também, né, e acho que aí onde começa esse processo que a gente falou de amadurecimento, de crescimento, né, acho que é todo um desenvolver, né, para a gente própria maneira como Deus trabalha a vocação em cada um de nós, né? Com certeza, né, alguns podem chamar agrônomo, outras pessoas. Tô brincando, gente, é que eu me formei em agronomia. Gente, para a gente já ir se encaminhando um pouco para o final desse tempo, tem vários comentários, depois o Matheus e Mariana vão estar olhando, vão estar respondendo lá. Uma pergunta da Lilian, que diz o seguinte: parece que foi ontem, mas vocês já estão em Lyon há 3 anos. E agora? Quais são os projetos para os próximos 3 a 5 anos, né? E eu acho que isso também vem junto com uma pergunta que o Rodolfo fez, que é o seguinte: como está o preparo da IPUF, né, que é a igreja local, para continuar o trabalho com os jovens, né, visto que é uma das grandes dificuldades da missão. Como é o planejamento que vocês têm para esse futuro do projeto? Acho que é importante falar que o projeto tinha um prazo inicial de 3 anos, né, como foi construído, e depois, então, foi prorrogado ou aumentado para mais 2 anos, completando os 5, né? Como é que vocês veem esse planejamento do projeto agora, para esses próximos anos, né? Então, a gente já começou as conversas, né, com relação a isso, até com relação à presença do Mauro aqui no ano passado, a gente conversou bastante com relação a essa continuidade do trabalho, porque a ideia, na verdade, desde o início, sempre foi estabelecer isso a longo prazo, após essa fase de implantação, né, como eles chamam aqui. Então, a gente tem essa fase de implantação até 2022, onde continuará a parceria da Igreja Protestante Unida com a Missão Zero e com a Missão Norueguesa, e a partir disso, eles serão responsáveis 100% pelo trabalho. Então, um primeiro passo que já foi dado foi uma proposta feita pela Missão Zero e pela NMS, para que no nosso último ano aqui, tenha a pessoa que, né, se for nos substituir, ela tenha um tempo de trabalho junto conosco, para que também a gente possa ter um tempo de treinamento, digamos assim, né? Então, essa é uma coisa que já está decidida, isso praticamente já está acertado, que isso vai acontecer. A gente está entrando agora na fase também de discernimento, com relação a uma possível, então, pessoa para nos substituir. Aqui na Igreja da França, eles estão entrando numa discussão com relação a ministérios diferentes, né? Porque aqui são ordenados somente pastores, né? Então, se o pastor não tem uma veia mais missionária, é muito difícil você encontrar alguém aqui dos pastores ordenados, por exemplo. Então, eles estão querendo abrir possibilidades, talvez mais como a nossa, assim, que são pessoas que, para a realidade local, não são consideradas como pastores ordenados, né? Mas que poderiam servir como os leigos trabalhando para a igreja, né? Então, essa é uma outra possibilidade que a igreja vai começar a discutir a partir do ano que vem.
Então, isso é uma outra coisa que a gente está nessa discussão, não só eu e a Mariana, né, mas as pessoas que estão gerenciando o trabalho também. Esse ano vai ser formado, já está em processo de formação de uma equipe que vai ajudar nesse discernimento, e que não vai ser a gente que vai fazer isso. O discernimento das necessidades do trabalho em si, né? Sim, das necessidades do trabalho, para criar o que eles chamam um caderno de tarefas, assim, para a pessoa, e também para ver um perfil, e para também ver as questões do local, porque hoje a gente mora na Igreja Luterana de Lyon, no templo, né, e embaixo acontecem algumas das nossas atividades, e só que esse lugar, durante o final de semana, outras igrejas alugam e usam, a Igreja Luterana faz culto uma vez por mês só. Então, será que a missão continua aqui? O que vai ser feito com esse prédio? Precisa ser investido dinheiro, talvez fazer quartos para acolher estudantes, que isso é um movimento que acontece muito, aqui, né, em Lyon, nessa época, por exemplo, de estudantes que vêm estudar e procuram um lugar para morar. Então, todos esses discernimentos estão em andamento já, que já começaram desde o ano passado, para que quando final de 2022 o projeto seja inteiramente administrado, né, ou acolhido pela missão. E para isso... Pela Igreja da França. Pela Igreja da França. É 1h, é por isso. E para isso também, agora a gente está na fase de transmissão de visão. Isso a gente já queria ter feito antes, mas nunca deu. Então, agora em outubro vai ter um dia onde todos os membros dessas igrejas locais... Seria um conselho das igrejas, né? Que a gente faz parte aqui, vamos ter um dia inteiro onde a gente vai fazer meio que um trabalho de transmissão e de passar a visão do trabalho, a visão do trabalho que a gente faz aqui, de como a gente faz, por que a gente pensa assim. A gente pensa num dia bem dinâmico, já está tudo pronto, preparado. Era para ter acontecido em abril, mas teve que ser cancelado. Então, para que também as igrejas locais possam entender qual é o seu papel nesse projeto, em tudo isso, e como que a gente pode avançar ainda, né? Então, alcançando os mais jovens, por exemplo. Então, tem todo esse lado pedagógico do trabalho, assim, também que a gente desenvolve para tentar capacitar essas comunidades, né? Muito legal, muito legal. Gente, para a gente ir encaminhando mesmo para o final aí, uma última palavra de vocês para nós. Eu agradeço pela presença também de vocês, por aceitarem o convite e o desafio, né? Aí já está raiando um novo dia, né? Aproveitem o dia agora que começa para vocês já direto, né? Mas uma última palavra aí para o pessoal que está nos escutando, a gente quer agradecer essa galera que a gente está vendo aqui, desculpa, né, não dá para mencionar todo mundo, mas muito obrigado pelo carinho de vocês, por estarem aí, né, trocando essa ideia conosco. A gente realmente está muito feliz, assim, pelo que Deus tem feito através das nossas vidas, assim, e vendo resultados bem, da vida das pessoas. Né, isso, bem real na vida dessas pessoas que estão conosco, assim, né? Talvez uma outra coisa rapidinho que a gente não falou, assim, que esse público que é o nosso foco, a gente, através deles, a gente tem esse trabalho de discipulado, de treinamento, de capacitação, para que eles realmente sejam pessoas, agentes de transformação nas suas comunidades, né? Então, isso aos poucos a gente tem visto acontecer, então, realmente é possível, sabe? E a gente tá feliz porque cada vez mais pessoas têm se engajado. Agora, quando acontecer a renovação dos conselhos de igreja, né, os presbitérios, a gente vai ter já membros da nossa galera que vão fazer parte do presbitério novo, por exemplo. Tem um outro amigo que é um menino que estava aqui em Lyon quando a gente chegou, que através de tudo isso que ele viveu aqui com a gente, ele se engajou super na comunidade onde ele está, lá em Paris hoje. Até nos escreveu hoje para nos propor um monte de coisa. Então, a gente tem visto que o resultado do nosso trabalho, ele tem reverberado em coisas assim que a gente não consegue ver o alcance hoje, assim, né? Mas tem sido realmente muito impressionante o que Deus tem feito. E tem toda essa dimensão da missão que tem alcançado também outros países. Esse ano a gente teve a visita de uma pastora da Suíça, da igreja protestante de lá,
que veio ver o que a gente estava fazendo, vai vir ano que vem de novo. E então a gente vê que a missão tem dado esses frutos, e glória a Deus por isso, né? Apesar das nossas imperfeições, Deus tem feito grandes coisas. E continue, o que a gente pode pedir continue orando por nós, orando pelo projeto, continue contribuindo. Realmente Deus tem feito grandes coisas aqui, e assim como a gente também vê que Deus tem feito grandes coisas no Brasil. Agora a gente vai entrar de férias a partir de semana que vem, férias merecidas, a gente está bem cansado, porque no confinamento a gente não parou mesmo, e acredito que para vocês também tem sido essa realidade. A gente tem orado muito por vocês, e, bom, é isso, muito obrigado por tudo, assim, pelo carinho de vocês, sempre pelas mensagens, muitos que estão aí sempre nos escrevem. Muito obrigado por isso, continuem orando e que Deus abençoe vocês. Amém, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês, foi muito legal, acho que foi um tempo bacana, o pessoal tem comentado isso, assim, foi gostoso de estar aqui. Quero agradecer também ao Jonathan e a Flávia, né, que fizeram toda a parte aí de ajuda na live, né, de suporte técnico, muito obrigado. E, gente, que Deus abençoe vocês, a gente continua aí com Missão Zero, você pode conhecer mais sobre o projeto do Matheus e da Mariana lá no nosso site, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima noite aí de descanso. Deus abençoe. Tchau, tchau.